Amadas, a paz do Senhor. Hoje vamos tratar do último assunto do livro História Eclesiástica. Embora na última aula eu tenha dito que gravaria mais alguns vídeos, entre eles o tema Assembleia de Deus, mas contudo, amados, por conta de uma série de interferências, uma série de imprevistos que aconteceram, terminou que eu realmente não tive tempo hábil para discorrer todas as matérias assim que o livro verdadeiramente aborda, né? Mas então eu vou contar assim com a colaboração dos irmãos, no sentido de realmente terem lido todo o livro, respondido os exercícios, tudo, porque o livro textos, amados, como vocês bem sabem, os que são alunos e acompanham realmente pelo livro, ele é muito assim autodidata. Ou seja, os textos são muito bem escritos, os exercícios são muito bem elaborados, de modo que apenas com o livro mesmo, o aluno ele tem sim um ótimo rendimento. É claro que a explicação do professor sempre ajuda, mas por conta desses problemas, eu peço a compreensão de vocês, por essa questão do meu tempo, que não foi possível realmente eu racionalizar de modo a abordar os temas. Pois bem, já chegou, né, o novo livro, já chegou o novo livro, por isso mesmo, a próxima gravação que eu fizer já vai ser desse tema aqui, né, os irmãos estão vendo aí, ó, né, o princípios de aconselhamento familiar, ou seja, qual é o padrão divino para os nossos conselhos, para as famílias, né, o que dizer, por exemplo, para uma família que está em crise, para uma família que está em conflito matrimonial, conflito familiar, assim, toda essa dinâmica que envolve a família, como que a gente deve, assim, abordar o assunto e aconselhar a pessoa de modo que ela melhore, digamos assim, o relacionamento dela ali e consiga realmente administrar aquele conflito dentro de casa. E por que, amados, dessa importância, né? Porque às vezes, dependendo de com quem você vai se aconselhar, às vezes você fica ainda pior do que o que você estava. Ou então a situação ainda faz realmente recrudescer, no sentido assim, às vezes até de uma lenha na fogueira. Então esse livro aqui, ele vem justamente com esse objetivo, de capacitar, né, o crente para que ele possa dar, né, conselhos baseados e abalizados na palavra do Senhor. Porque, amados, como eu mencionei aqui, né, que às vezes a gente fica até pior, a gente está passando uma crise, e às vezes a gente fica até pior, dependendo do conselho que a gente receba, né? E eu digo de experiência própria, algumas vezes aqui, eu em crise familiar, em crise de casamento, tudo, aconteceu de eu ligar para determinada pessoa, né, eu assim, angustiada, liguei para uma pessoa, amados, o conselho que essa pessoa me deu, a orientação que essa pessoa me deu, eu eu fiquei muito pior do que o que eu estava, para entrar em desespero mesmo, né? Mas aí eu louvo a Deus que nessa hora sempre aparece, né? Alguém direcionado por Deus para vir dar um conselho para você e assim, e para nos orientar da maneira como a gente melhor deve administrar realmente as nossas crises, né? Porque todos nós temos crises, né? Isso independe se a pessoa é crente, se a pessoa não seja. As crises, elas são fáticas, elas existem, né? Então, o que nós devemos buscar uma maneira correta, uma maneira assim equilibrada para realmente lidarmos com a crise. Amém, amados? Mas voltando ao tema da nossa aula de hoje, para variar, o meu telefone aqui está tocando, né? Eu espero que alguém aqui atenda, porque meu telefone é uma benção, ele toca assim constantemente, mas glória a Deus, né? Alguém já atendeu. Pois bem, amados, vamos falar do assunto Villegagnon, né? Villegagnon. Mais precisamente da questão da Antártica, né? Da Antártica. Os irmãos fiquem já tranquilos que a gente não vai falar sobre cerveja, né? Mas o que é a Antártica do Brasil? A Antártica do Brasil foi uma tentativa da parte da França de estabelecer aqui no Brasil uma colônia francesa. Num primeiro momento ali no Rio de Janeiro, né? Até hoje lá ainda tem a ilha de Villegagnon, até hoje lá. Então ali realmente foi um foco, né, de ocupação francesa aqui no Brasil.
Tivemos também outros focos, né? Os holandeses ali em Pernambuco, depois os próprios franceses, após saírem do Rio de Janeiro, eles vão ali para São Luís, para o Maranhão, né? Aliás, essa palavra São Luís, a capital São Luís, foi a capital, aquela capital ali foi fundada pelos franceses, e São Luís é uma homenagem ao rei francês, o rei francês Luís XIV. Então é isso aí, amados. Essa questão das chamadas, né, invasões estrangeiras aqui no Brasil, a gente vai hoje destrinchar o que de fato era invasão e o que de fato não era, e essa costura toda que a história deu, de modo que hoje, quando a gente ouve falar, por exemplo, em franceses aqui no Brasil, em inglês aqui no Brasil, a gente já pensa em invasores, né? Porque a gente já está, assim, digamos assim, formatado por conta daquelas aulas de história que a gente tinha na oitava série, etc. Amém, amados? Mas então vamos aqui começar o tema especificamente, né? Vamos começar. Amados, o mundo, aí por volta aí de 1450, por aí assim, 1400, 1450, os anos lá 1400, a Europa descobriu o chamado mercado de especiarias, né? O cravo da Índia, a canela, gengibre, noz moscada, pimenta do reino, essas coisas assim. Então, quando ela descobre essas especiarias, virou assim uma moda na Europa. Todo ricão, todo ricaço, queria dizer que comeu um bife, né? Comeu uma carne ali com pimenta do reino. É igual hoje alguém querer dizer, essas ricaças, né? Querendo mostrar, dizer que tem, por exemplo, uma bolsa Louis Vuitton. Naquela época não era bolsa Louis Vuitton. Se você dissesse que tinha comido uma carne com pimenta do reino dentro, significava que você era da alta elite. Então, o que aconteceu? Como ficou essa moda muito grande na Europa, a Índia era o país que fornecia essas especiarias. Era no mercado da Índia. Até hoje o mercado da Índia é campeão, digamos assim, em variedades assim de temperos, né? Temperos assim exóticos, né, especificamente. Aí então começaram a ir buscar essas especiarias para vender na Europa. Então saía ali por terra mesmo, passava ali por Constantinopla, né? E aí comprava essas especiarias lá, comprava esses temperos, voltavam, vendiam esse tempero muito caro mesmo. Mas era alguma coisa mais ou menos assim. Alguém já fez assim um parâmetro, né, um paralelo, era assim. O salário de um trabalhador, de um pedreiro, por exemplo, que hoje, eu não tenho assim bem certeza, mas eu acho que o salário de um profissional hoje, tipo um pedreiro, carpinteiro, deve ser R$ 200 por dia, deve ser R$ 200 uma diária deles, né? Pois para vocês terem uma ideia, um copo disso aqui, mais ou menos aqui, essa medida aqui, de, sei lá, de cravo da Índia, né? De cravo da Índia, custava, em dinheiro de hoje, custava R$ 1.000. R$ 1.000. Então, o que acontecia? O europeu saía da Europa, ia para a Índia, comprava esse copo aqui, sei lá, por R$ 1,50 lá na Índia, voltava ali para a Europa e vendia por R$ 1.000. Então, era um lucro realmente assim exorbitante, né? E que as pessoas faziam qualquer coisa para ir buscar isso lá e revender. Pois bem, nisso, irmãos, o que acontece? O que vai acontecer, né? Tava tudo muito bem, quando de repente, né, há um conflito ali naquela região da Constantinopla, um ataque muito grande dos muçulmanos, né, os chamados turcos. Os turcos tomam Constantinopla, aí fechou, e disse, olha, aqui não passa mais ninguém. Acabou essa história de passar para a Índia, para comprar essas especiarias. Se vocês quiserem agora, vai pagar um pedágio aqui, o pedágio é caro. Então, amados, ficou tão caro que eles que estavam acostumados a ter no mínimo 6.000% de lucro com o que eles compravam na Índia para revender, então eles disseram, não, a gente não vai, a gente vai atrás de outro meio para chegar às Índias. Aí o que acontece? Começou-se a procurar um novo caminho para as Índias. E aí os países europeus, né, principalmente ali Portugal e Espanha, que na época eram os senhores do mundo, né, eram os senhores do mundo, seus navios ali, muito possantes assim, tinham descoberto também aquele astrolábio, né, astrolábio era tipo como fosse uma bússola, que agora os navios já não se perdiam mais como costumavam se perder nas águas ali dos oceanos.
Então, eles começaram a preparar ali escola para fabricar navios possantes e bons marinheiros também, bons comandantes lá de navio, para achar um caminho marítimo para as Índias. Leia-se, circundar toda a África, né? Descer da Europa aqui, e aí descendo, circundar a África todinha, passar aqui por baixo da África, para depois chegar até aqui na Índia. Nisso, né? Quando os muçulmanos descobriram que eles estavam pensando em fazer isso, o que é que os muçulmanos fizeram? Até porque algumas tribos ali da África eram de muçulmanos, né? Tinham realmente, assim, tradições muçulmanas. Então, eles pegaram, começaram a colocar piratas ali na costa da África, dizendo assim, olha, se encostar aqui, se passar aqui por perto e a gente enxergar, a gente vai lá, pilha o navio, toma o navio e mata todo mundo. Então, o que acontece? Começou-se... Mas aí, o que ia fazer? Né? Ficar entre a cruz e a espada. Caminho por terra não dava, porque os turcos estavam lá em Constantinopla, fecharam lá, e o pedágio estava muito caro, para passar tinha que pagar pedágio. Para circundar ali o caminho marítimo para as Índias, ali circundando a África, os piratas estavam lá esperando também. Então, os europeus, né, estavam ali, vamos dizer assim, numa saia curta, né, numa saia justa, como diz o outro. Pois bem, deixemos um pouquinho essa questão e vamos voltar aqui para Portugal e Espanha. Amados, em 1469, portanto, vocês imaginem que ninguém sabia ainda, né, da existência aqui do Novo Mundo, da América, Estados Unidos, né, os hoje Estados Unidos, Brasil, ninguém sabia disso aqui. Então, em 1469, há um casamento ali na Europa entre Fernando de Aragão e Isabel de Castela, que seria tipo assim a junção ali hoje do que era Portugal e Espanha. Então, aqueles dois reis se juntam, né? E eles ali vão virar os senhores do mundo. Portugal e Espanha eram os senhores do mundo. Então, o que acontece? Enquanto isso, eles estavam ali mandando navios para tentar buscar essas especiarias, mas eles eram sempre interceptados, ou então os navios se perdiam ali, o prejuízo era grande e tudo. Então, um dia, o que acontece? Chega um maluco lá. Um maluco chegou lá para os reis católicos. O maluco chegou lá dizendo assim para eles: escuta, a Índia fica para cá, né? A pessoa disse, fica para esse lado de cá. Pois é, pois eu tenho uma ideia. Se eu pegar meu navio e eu vim para cá, eu vou chegar nas Índias. Aí o pessoal disse assim, ó, isso é um doido. Porque como é que um lugar tá para cá, aí eu tomo a direção oposta e eu vou chegar lá? Como assim? Aí esse maluco, que era Cristóvão Colombo, né? Falou assim, não, é porque a Terra é redonda. Aí os reis disseram assim, que tá ficando doido, rapaz, a Terra é plana. Vocês estão achando que esse negócio de terra plana, terra esférica, terra redonda, terra quadrada, essa coisa vem, ó. Pois bem, naquele tempo as pessoas achavam que a Terra era plana, né? Agora também, assim começou a se achar de novo que a Terra era plana. Mas naquele tempo, todo mundo, a maioria achava que a Terra era plana. Então, chega lá Colombo dizendo, não, a Terra é redonda. Então, se a Terra é redonda, né? Então, eu não tenho aqui nada redondo, acho que eu tenho essa tangerina aqui, ó. Tem essa tangerina aqui. Então, a ideia, né? A ideia de Cristóvão Colombo era o seguinte, né? Cristóvão Colombo estava aqui e a Índia estava bem aqui, ó. A Índia estava aqui, ó. A Índia estava aqui, Cristóvão Colombo estava aqui, tinha que chegar aqui, né? Então, o que ele pensou? Ele diz, olha, como a Terra é redonda, se eu vim navegando aqui por trás, ó, eu venho navegando por trás, então, como ela é redonda, eu vou chegar aqui na Índia. Quando ele disse isso, todo mundo caiu na risada. Você é um doido, é um maluco, onde é que você viu falar um negócio desse? E ele insistindo, ele dizendo para os reis lá, dizendo, gente, me dão um navio para me ir, me dá um dinheiro para me ir, custei essa minha expedição, que eu vou chegar às Índias, porque a terra é redonda. Aí o rei, né, o Fernando de Aragão, falou assim, rapaz, tu tá achando que meu dinheiro é capim, tu tá ficando doido? Eu não vou, coisa nenhuma, não vou te dar esse dinheiro, coisa nenhuma, que eu não tenho meu dinheiro para jogar no mato, não. Aí, o que acontece, irmão? Só que Cristóvão Colombo observou que, enquanto ele pediu o dinheiro lá, a mulher lá do Fernando de Aragão, que era a rainha Isabel de Castela,
ele percebeu que a rainha estava dando algum crédito para aquilo ali, né? Então ele pegou depois, ele procura só a rainha e disse, Majestade, eu sei que a senhora, eu notei que a senhora assim deu algum crédito porque eu estava dizendo. A senhora não me arrumaria esse dinheiro para mim, não? Aí ela falou assim, ela disse, olha, eu vou tentar de novo, eu vou tentar com meu marido. Quando ela foi falar lá pro marido dela, que era para dar esse dinheiro lá para Cristóvão Colombo, o marido dela ficou tiririca, disse, olha, eu não tenho, eu já disse, meu dinheiro não é capinha, aonde que eu vou dar meu dinheiro para um maluco desse? Aí, irmãos, a mulher ficou, né? E vocês sabem quando mulher quer uma coisa, quando não dá de um jeito, que se não der de um jeito, mulher procura do outro. Mas se mulher encasquetar, que vai fazer uma coisa, mulher faz. Pois ela, o que ela aconteceu? O que aconteceu? Ela pegou as joias delas, a joia dela. Ela empenhou as joias dela. Pegou o dinheiro, já que o marido não ia dar o dinheiro. Ela pegou as joias dela, empenhou as joias dela, deu o dinheiro para Cristóvão Colombo. Pois bem, a história você já sabe, né? Que Cristóvão Colombo chegou aqui na América, né? Cristóvão Colombo achando que tinha chegado era nas Índias, né? Aí, para provar que tinha chegado nas Índias, pegou uns índios lá e levou para a corte de Luís, de Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Quando chegou lá, eles acharam aquele povo assim meio estranho, né? Assim, para ser indiano, né? Acharam aqueles índios assim meio estranhos. Mas, enfim, né? Aí nisso, levou também, tipo assim, alguns produtos daqui, tipo mandioca, essas coisas. Aí o índio com a mandioca na mão, gente, pelo amor de Deus, não faça aí nenhum duplo sentido, mas o índio lá com a mandioca na mão. Aí a rainha perguntou assim, mas o que é isso na mão dele? É incenso, né? Porque na Índia, né? Disseram, não, é mandioca. Isso o quê? Mandioca? Mas o que é isso? Nunca vi falar em mandioca. Aí nisso, irmãos, repara o começar a desconfiar, entendeu? Que o doido do Cristóvão Colombo não tinha chegado às Índias. Tinha chegado, na verdade, era em outras terras, num novo mundo. Até porque já tinha um certo boato, tinha uma mitologia, tinha umas histórias que falava de um povo que vivia para cá, de um gigante, uns monstros que tinha no meio, que impedia de chegar nesse lugar, não sei o quê. As histórias lá da Ilíada, de Homero. Já tinha um bafafá a respeito de uma suposta existência de outras terras, né? Então eles desconfiaram que, na verdade, Cristóvão Colombo tinha descoberto essas novas terras. Então, o que eles pensaram? Eles disseram, espera ainda, se descobriram, a gente vai ter que dar um jeito de garantir que essas terras fiquem para nós. E aí, amados, vai entrar agora em ação o Tratado de Tordesilhas. Bem, meus amados, o Tratado de Tordesilhas, né, que nós já estávamos falando. Pois bem, quando eles desconfiam, né, que na verdade Cristóvão Colombo não tinha chegado na Índia coisa nenhuma, na verdade tinha descoberto um novo mundo, uma nova terra, eles rapidamente, né, apelam para o Papa Alexandre XVI, desculpa, Alexandre VI, né, chamado o Belo, não sei se esse Papa era tão belo assim, mas é chamado o Belo. Apelam para ele, para que ele fizesse lá uma carta, fizesse lá tipo uma bula, alguma coisa, e dividisse o mundo, né, entre Portugal e Espanha. Então, o Tratado de Tordesilhas foi justamente isso, né, dividiu todas as terras que fossem descobertas numa determinada quilometragem, acho que 370 léguas a oeste do Cabo Verde, coisa assim, ficaria para Portugal, e o que fosse além disso seria para a Espanha. Então, assim, por quê? Porque mais cedo ou mais tarde outros países iam ficar sabendo que tinham descoberto essas novas terras aqui e iam querer também, né, um pedaço dessas terras. Então, eles, para se garantirem, correram lá no Papa, né, e o Papa promoveu ali o chamado Tratado de Tordesilhas. Amados, é o seguinte, só que depois que foi descoberto tudo, num primeiro momento, a Europa não vai empolgar, nem Portugal e nem a Espanha. Então, assim, eles não acharam o ouro aqui, nada, deixaram para lá. Voltaram de novo, entendeu? A história do comércio lá das especiarias. Tentar um caminho por mar para voltar de novo, comprar pimenta do reino lá para vender muito cara. Então, o que acontece? Só que ninguém, assim, ninguém já não estava mais assim se atrevendo,
nenhum marinheiro mais, comandante assim, que ele se atrevia a ir fazer esse trajeto, porque além de ser muito longe, coisa de 20 mil quilômetros, para você em alto mar, uma viagem de um ano inteiro, debaixo de ataques de piratas, de tempestade, de tanta coisa. Então, assim, não estava mais. A verdade é que não empolgava mais também os marinheiros, assim, querer fazer essa viagem, mas não. Mas aí, lá em 1497, aparece por lá, né, outro destemido, assim, outro doido, né, destemido, né, nós estamos falando de Vasco da Gama. Então, o Vasco da Gama, o que acontece? Ele disse, não, eu vou, e vou trazer, sim, essas especiarias. Então, o que o Vasco da Gama faz, amados? O Vasco da Gama, ele pega ali, né, uma frota de navios, tudo, de caravelas, o que fosse na época lá, só que quando ele chega aqui na África, aqui embaixo, ele faz um desvio bem grande aqui pela África, para não se aproximar da costa da África, lembrando que isso era um perigo muito grande, era um perigo grandioso mesmo, assim, só um doido mesmo para fazer um negócio desse, mas a verdade é que ele se desvia, ele desce, se desvia da costa da África, vai lá por baixo, vem por aqui primeiro, se desviando bastante, desce aqui, depois sobe e chega às Índias, né? Vasco da Gama chega às Índias, por isso mesmo ele vai virar um herói, né? Um herói português. Vasco da Gama, amados, ele era assim, metido a cavaleiro templário, né? Cavaleiro templário, tipo assim, no passado, há uns 500 anos atrás, né? Da época dele para trás, ali as cruzadas tal, tinham enfrentado, né, os árabes, os muçulmanos. Então ele dizia que da mesma maneira também ele enfrentaria os muçulmanos e daria a vitória ali para Portugal e Espanha. De fato ele conseguiu, e por que eu digo que ele é meio metido a cavaleiro templário, né? Por conta daquela coisa da Cruz de Malta, né? A Cruz de Malta ali, que tem essa conotação de cavaleiros hospitalares, alguma coisa a ver com cruzada, com cavaleiros, né? Aliás, até no hino, amados, do time, né? Do time do Vasco da Gama, diz alguma coisa assim. Como é que é? Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. Né? Então, assim, o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, olha, no mesmo objetivo que os cavaleiros templários tinham de enfrentar os muçulmanos, os árabes, eu também vou nesse mesmo intuito e encaro. De fato, ele encarou, de fato, ele venceu e ele vira, assim, realmente um herói nacional. Agora, amados, vamos deixar um pouquinho agora a questão da Espanha, tal, e vamos aqui para o Brasil, né, que nós vamos chegar em Vila-Ganhão. Mas, irmã Rose, e por que essa volta todinha que a irmã fez para chegar em Vila-Ganhão aqui no Brasil? Mas não adianta a gente pegar um tema assim, pá, cai de paraquedas, porque eu fico perdida, a pessoa vem me contar uma história, eu não sei o fio da meada, de onde foi que veio, então assim, eu prefiro até levar um tempinho mais, mas pelo menos dar assim o fio da meada, né? O que foi Vila-Ganhão aqui no Brasil? Vila-Ganhão aqui no Brasil, amados, foi o seguinte, quando correu o boato que tinham descoberto essas novas terras aqui na América, todos os países, né, principalmente aqueles países que já estavam uma condiçãozinha melhor, tipo França, a Holanda, a Inglaterra, né, disseram assim, ó, a gente também quer o nosso pedaço, Aí alguém falou assim, não, mas espera ainda, o Papa já dividiu lá, foi entre Portugal e Espanha. Aí nisso, amados, o rei da França falou uma frase que ficou famosa. Falou assim, olha, eu só não vou lá para pegar um pedaço para mim se eles me mostrarem esse testamento aonde Adão dividiu o mundo em duas partes e deu para eles. Olha só que a briga já vai começar. Amados, eu tinha falado, né, que no primeiro momento a descoberta da América não empolgou assim muito, né? Mas essa coisa vai mudar. Por quê? Em relação aqui ao Brasil, foi descoberta aqui, por exemplo, o pau-brasil, né? Aquela tinta vermelha. Então, quando descobriu essa tinta vermelha, que pintava os panos ficavam vermelhos, assim, virou febre, né? Virou febre, virou moda. Vocês sabem como é que é negócio de moda, né? Quando uma coisa vira moda, pronto, não tem preço, a pessoa paga qualquer preço, faz qualquer coisa para ter.
Então, naquela época lá, todo mundo queria ser petista, todo mundo queria usar vermelho, né? Então, é lógico, essa tinta, né? Levar essa matéria-prima para lá, tirar daqui de graça e chegava lá por um preço absurdo, então todo mundo queria tirar o pau-brasil daqui. A França, né? A França não ficou de fora dessa. Então, o que a França fez? A França disse: não, eu também vou lá buscar o pau-brasil, vou trazer a tinta vermelha para cá, porque, como eu falei, irmãos, o rei de lá disse: não. Cadê o testamento que Adão dividiu o mundo em duas partes? Porque só Portugal e Espanha. Não, senhor, a gente também tem direito. Aí o que aconteceu? A França, amados, pega um sujeito chamado Villegagnon, tô chegando nele já, né? Villegagnon, pega uns 600 caboclos lá, e Villegagnon desceu com esses cabras pra cá. Só que esses cabras que vieram com ele, era tipo assim, a maioria era presidiário, pessoa que não tinha mais nada a perder na vida, então vieram pra cá, assim, para trabalhar, derrubando a madeira, carregando os navios lá, com a promessa de que depois eles iam ser libertos, ia receber o perdão pelo crime deles e tal. Então ele chega aqui, tipo assim, com 600 bandidos aqui, né, mais ou menos, 600 bandidos. Então o que que acontece? Só, irmãos, que você imagina o que é uma pessoa, né? Assim, uma pessoa que não tem princípios, né? Os caras não estavam nem aí, entendeu? Então, quando chegaram aqui, os índios já conheciam a cachaça aqui. Índio tinha que fazer cachaça aqui de cachaça de mandioca, que eles faziam cachaça aqui. E as índias nuas, tudo. Meu irmão, entendeu? Caíram pra dentro, e o serviço que era bom nada, né? O serviço que era bom nada, e Vilé ganhou, pensou assim: eu não tô com esses caras aqui, eu não vou conseguir nada aqui não, né? E sem falar que quando chegaram lá, alguns se casaram com as índias, se juntaram com as índias, daqui a pouco já estavam junto com os índios lá, combatendo Vilé ganhou, já tinha motim, era princípio de guerra lá, eles se voltaram contra Vilé ganhou, tudo. Então, o que aconteceu? Ele disse: olha, eu não quero mais eu não quero mais trabalhar com baderneiro, não. Eu quero, assim, gente de princípio. Aí ele pega, agora, olha o que vai acontecer. Aí ele manda uma carta, vocês sabem para quem? Eles mandam uma carta para João Calvino. Ele, Vilé Gagnon, manda uma carta para João Calvino, pedindo crentes, pessoas assim de princípio, pessoas de família, para vir para cá para trabalhar direito. E Vilé Gagnon, ele era colega, assim, tinha sido colega de estudo, assim, do Calvino e tal. Então, o Calvino liberou uns crentes para vir para cá. Liberou os crentes para vir para cá. Então, lá na França, irmãos, a França era assim, uma situação meio difícil, que eu vou contar para vocês como é que acontecia. A rainha, lá era uma regência, né? A rainha e o filho governavam juntos, né? Catarina de Médici e o filho dela, que me parece que era Francisco II, né? Mas olha aqui como é que acontece. A rainha era italiana, católica, perseguidora de protestante. E o filho dela, o Francisco II, era simpatizante dos protestantes. Tanto é que lá na corte, ele tinha alguns conselheiros protestantes. Inclusive, o mais famoso dele foi o Coligny. Coligny, irmãos, que no Rio de Janeiro até hoje tem um forte lá chamado Coligny, né, em homenagem a Coligny. Pois bem, então o que acontece? Então, como o João Calvino liberou esses crentes, João Calvino, ele estava em Genebra, na Suíça, mas ele tinha muita, assim, muita influência na França, que, aliás, João Calvino era francês. Então, amados, o que acontece? Vem essa segunda expedição para cá, essa segunda expedição francesa para cá, atrás de pau-brasil, deixar bem claro que vinha atrás de pau-brasil. Aí, porque o que acontece, irmão? A essas alturas, né? A essas alturas, vamos voltar um pouquinho aqui. Já tinha havido, né, a tentativa aqui, porque na verdade o Portugal largou o Brasil de mão, Ele também só foi botar o zóio aqui quando a história do pau-brasil também, né? Mas antes ele não estava nem aí. Então, depois que o Brasil foi descoberto, ficou aí uns 30 anos, mais de 30 anos, que Portugal, tava nem aí para isso aqui. Aí, quando viu falar nessa história do pau-brasil, aí criaram as capitanias hereditárias, já em 1534, né, aquele estado dos 14 lotes. Agora, vocês imaginam o que é dividir o Brasil em 14 lotes. Mas não tinha como um sujeito, né, com um lote imenso dar conta, né? E o que acontecia é que começou realmente a pirataria, chegar aqui, vinha de todos os lados, levar para o Brasil, levar o que queria, ia levando. Mas então, o que acontece?
Em 1538, né, o negócio de capitania hereditária não deu certo. Aí, em 1538, eles inventaram o governo geral. E o que era o governo geral, né? O governo geral ali vai, vamos dizer assim, institucionalizar, né, a prática da propina. O que foi a prática da propina? Chegava o governador aqui, tinha o governador geral que mandava em tudo, né? Mandava em tudo. O primeiro governador geral, esqueci agora o nome dele, Tomé de Souza. Foi Tomé de Souza, o segundo foi Duarte Coelho, o terceiro foi Mendes Sá. Pois bem, então o que acontecia? Esses governadores aqui, a pirataria continuava, mas aí o cara chegava aqui, o francês, o inglês, sei lá quem fosse, enchia o navio de pau-brasil, pagava a propina, tava bom e ia embora, né? Isso era o que acontecia aqui. Mas aí, irmãos, o que vai acontecer? A coisa agora vai perigar. Porque que acontece? Quando Villegagnon, dessa segunda expedição, trouxe para cá, né, sob a permissão de João Calvino, trouxe para cá 14 protestantes. Eram 280 pessoas. Da primeira vez que trouxe os 600 bandidos lá, os 600 vagabundos, a Igreja Católica, ó, nem se importou-se. Dessa vez trouxe 280 pessoas. Entre essas pessoas tinha 14 crentes. Por conta desses 14 crentes, a Igreja Católica vai bater de cima agora. Vai bater de cima, sabe, para tirar esses crentes daqui, que não era para deixar os crentes aqui. Até porque aqui já estava a companhia de Jesus, os jesuítas, não sei o quê. Então, não podia se falar em protestante aqui na América. Tinha que ser só a Igreja Católica. Só a Igreja Católica tinha o direito de catequizar índio e tal, era a Igreja Católica. Outra denominação não podia. Pois bem, o que acontece? Quando descobriram isso, e a própria rainha lá, a rainha não gostou, na época lá que os crentes vieram da França, essa rainha Catarina de Médici, que era muito católica, ela não gostou nem um pouco, ela ficou muito zangada com Coligny, né? Lá na frente, irmãos, que eu não vou, na noite de São Bartolomeu, essa rainha vai se vingar de Coligny e vai se vingar também de todos os protestantes, né? Aquela história lá daquela fatídica noite lá de São Bartolomeu, em 1572, que matou 70 mil crentes numa noite só. Assim, você veja bem que Villegagnon veio para cá em 1555, 57, já tinha se passado aí quase uns 20 anos, mas a rainha não se esqueceu. Na primeira oportunidade, ela se vingou de Coligny na França, porque mandou esses crentes para cá. Mas espera ainda que isso é outra história, né? Tudo bem, aí chegaram os crentes aqui, os crentes estavam aqui. Quando o Papa ficou sabendo dessa história, que tinha chegado crente aqui, o Papa dá uma prensa em Catarina de Médici, lá, e o que acontece? E dá uma prensa também aqui em Portugal. Deu uma prensa em Portugal, Portugal também era católico, deu uma prensa e disse, para esses homens sair de lá de qualquer maneira. É para matar, fazer o que quiser, mas lá eles não podem ficar. Os 14 crentes que vieram para cá. Mas quando eles chegaram aqui, tipo assim, Villegagnon recebeu eles bem, né? Ficou feliz, porque eram pessoas que não bebiam nada. Crente mesmo, você sabe que crente trabalha, né? O crente trabalha, o dinheiro dele guardadinho ali, tudo, não fuma, não se droga, nada. Então, o crente amanhece o dia, vai trabalhar, né? Então, Villegagnon achou bom, né? Por esse sentido. Só que o que acontece, irmão? Vocês estão lembrados que eu falei que negócio que eles faziam vista grossa, que o governo geral fazia vista grossa, recebia a propina aqui e deixava o navio ir. E principalmente ali no Rio de Janeiro, que praticamente não tinha vigilância nenhuma. Só que a partir de agora, a vigilância, os olhos assim de Portugal vão estar em cima do Rio de Janeiro, mais precisamente na Baía da Guanabara, ali naquela região da Guanabara. Vão ficar com os olhos ali em cima, né? Com os olhos em cima. E aí o que aconteceu? E aí agora nem com propina mais não saía, não ia sair mais os carregamentos para o Brasil, e Villegagnon ficou numa sinuca de bico. O que ele vai fazer agora, né? Precisava levar esse negócio para lá. Então, o Villegagnon, ele assim, covardemente, aliás, Villegagnon ficou sendo conhecido, amados, como o Caim das Américas, virou um Caim mesmo, né? O que aconteceu? Ele ficou procurando assim um meio assim, de se livrar, arrumar um jeito para inventar uma razão, para ele não ficar muito mal com Calvino, porque Calvino tinha muita influência na Europa. Então, para ele não ficar muito mal com Calvino,
ele procurou inventar uma desculpa aqui para justificar o extermínio desses crentes. Então, o que que eles fazem? O que que ele faz? Ora, irmão, vinha 280, nessa última vez, veio 280. Desses 280, só tinha 14 crentes, né? Então, a maioria ali era católico, né? Eram católicos ali. Então, ele vai inventar. Num primeiro momento, irmãos, católicos e crentes estavam numa boa. Católico fazia suas rezas lá para Maria e os crentes falavam em Jesus. Então, cada um na sua, ninguém se portava com o outro. Então, o que aconteceu? Vilé Gagnon se junta lá com um bispo lá, um bispo católico que estava lá, para criar uma ingresia, para criar uma confusão, para arrumar um álibi, sabe, para acabar com os crentes. Até porque vocês estão entendendo que Vilé Gagnon estava debaixo de uma pressão tremenda, né, para sumir com esses crentes. Pois bem, só lembrando, irmãos, que quando os crentes chegaram aqui, eles chegaram aqui dia 10 de março de 1557, né, naquela vila no Rio de Janeiro. No dia 10 de março de 1557, foi feito o primeiro culto protestante no Brasil. Só lembrando, amados, que a primeira palavra que foi lida aqui no Brasil foi o Salmo 27, versículo 4, né, que diz assim: ao Deus eterno eu peço apenas uma coisa, que ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para eu sentir a bondade do Senhor e pedir a orientação de Deus para a minha vida. Essa foi a palavra que foi lida aqui no Brasil pela primeira vez, né? Um texto bíblico que foi lido aqui no Brasil. Então, amados, no dia 21 de março, né, eles chegaram dia 10 de março, dia 21 de março teve a Santa Ceia, tudo muito bem, né? Tava tudo muito bem, até que, por conta de tudo isso que eu falei, Coligny tinha que sumir com esses crentes. Então ele vai inventar uma questão. Porque o que aconteceu? Os crentes fizeram a Santa Ceia e disseram: olha, isso aqui é um memorial. Como Jesus falou, é um memorial. E os católicos, amados, eles não dizem que é memorial. Eles dizem que ali é o sangue de Cristo mesmo e a carne. Se você pegar aquele vinho ali e levar para o laboratório SEIB, lá eles vão achar hemácias, glóbulos brancos, plaquetas. É isso que a Igreja Católica acredita. Mas nós, os crentes, não. Nós acreditamos que ali é suco de uva, é vinho que fosse, mas aquilo ali é só uma memória, é só um símbolo, né? É só um símbolo. É em memória, o próprio Jesus falou, é um memorial, é em memória de mim. Aliás, amados, até hoje, lá na Baía da Guanabara, né, lá tem uma estátua bem grande, você vai ver dois pastores, né, uma mesa assim, dois pastores, e uma placa bem grande de frente assim, a mesa, dizendo assim, em memória de mim. Essa estátua está lá, né, esse monumento está lá, em homenagem a esses dois pastores que celebraram a primeira ceia aqui no Brasil. Pois bem, irmãos, o que acontece? Eles pegam e inventaram essa questão lá. Vilé Gagnon inventou essa questão. E aí falou assim: olha, é o seguinte, não dá para ficar aqui com dois pensamentos, não. Como a maioria aqui é católica, vocês vão ter que se converter ao catolicismo. Ou vocês se convertem ao catolicismo, ou vocês vão ter que se ir embora daqui, porque aqui você não pode ficar. Aí, irmãos, o que acontece? Os crentes disseram: não, se converter ao catolicismo, não. Aí ele falou assim: olha, então, se você não vai se converter, mas pelo menos vocês vão ter que concordar na mesma doutrina católica. Eu vou dar aqui 17 questões para vocês responder. Poucas horas, vocês me respondam. E eu vou botar o bispo aqui católico para ver as respostas de vocês. Que se não tiver conforme ele quer, eu vou acabar com a vida de vocês. Então, botou as 17 questões lá. É lógico, irmãos, que os crentes responderam, né, conforme a doutrina bíblica, que era tudo, né, o que esse bispo não ia querer. Então, amados, eles pegam e dizem assim: olha, nesse caso vocês vão morrer todos. Todos vocês aqui, não vai ficar nenhum. Aí, nisso, irmãos, eles partiram, né? Conseguiram pegar um navio, um bocado pegou um navio, mas 12 pessoas pegou um navio e conseguiu ir embora. Mas 5, irmãos, que pegou outro navio, o navio naufragou, ainda perto ali. Então, eles voltaram nadando de novo ali para a costa, né, da Fluminense ali no Rio de Janeiro. Quando eles voltaram, amados, eles foram capturados, né? Até eles vão buscar ajuda também dos índios Tamoios. Os índios Tamoios vão ajudar eles, mas mesmo assim eles são capturados. Então eles vão matar, né? Eles vão executar 3 crentes, executaram 3 crentes. Um outro,
eles só não executaram porque esse crente ficou assim meio lá, meio cá, e mesmo eles precisavam de um alfaiate, e só esse crente sabia costurar. E um outro irmão conseguiu fugir, conseguiu chegar em Salvador, mas quando chegou lá em Salvador, ele foi pego pelo padre José de Anchieta, né? E ele foi enforcado lá. Só lembrando, amados, que na época Mendes Sá e o padre José de Anchieta, né, estavam juntos aí para expulsar esses protestantes, né, por conta de pressão de Roma, do Papa e da rainha Catarina de Médici. Então, amados, por conta disso, né, Villegagnon é conhecido como Caim das Américas, né, como eu já disse. Aliás, amados, eu falei que eles buscaram apoio com os índios tamoios, não sei se eu mencionei tamoios, mas não foi tamoios, não. Na verdade, eles procuraram refúgio com os índios tupinambás, né? Os índios tupinambás, eles eram contrários ali a Villegagnon. Na verdade, quem dava apoio a Villegagnon eram os tamoios. Então, esses crentes vão procurar apoio com os tupinambás, os tupinambás vão ajudá-los, mas mesmo assim esses crentes vão ser capturados, né? Vão conseguir ser capturados e vão ser ali massacrados, né? Massacrados. E aí, amados, essa é a história da França Antártica no Brasil. Antártica porque é no sul, né? Depois eles vão querer criar a França Equinocial, que foi lá em São Luís, no Maranhão, como eu mencionei. E aí, amados, o que acontece? A partir disso aí, nenhum crente mais botava o pé aqui. Porque aí nisso, amados, começou a perseguição protestante na Europa, ficou muito forte, principalmente depois da noite de São Bartolomeu, esse massacre que houve lá em 1572. Então, sempre que chegava aqui, amados, navios franceses, com os calvinistas, né, os crentes, franceses, holandeses, ingleses, a Igreja Católica dizia, isso aí é pirata, isso aí é invasor, são as invasões, invasões de holandeses, invasões, aquilo que a gente estuda no livro de 8ª série, né? Mas a verdade é que não era nada disso. Quando eles sabiam que naquele navio vinha vindo crente, né, dentro, protestante, eles mandavam afundar o navio, a Igreja Católica mandava afundar o navio. Aí isso, amados, vai, até que já no século XVIII, ali em Salvador, a maçonaria vai intervir a favor dos crentes, a favor dos protestantes. Ela bate o pé e diz assim, olha, todo mundo tem que ter liberdade de expressão, liberdade religiosa. Se vocês têm o direito de pregar o catolicismo de vocês, eles também têm o direito de pregar o protestantismo deles. Então, a partir de hoje, a gente não aceita aqui que vocês afundem mais nenhum navio com calvinista aí dentro. Amados, por conta disso, né? É lógico, né? A Igreja Católica ficou tiririca com a maçonaria. Aí entra aquele outro que a gente estuda também na 8ª série, a questão religiosa. O Papa mandou expulsar aqui do Brasil todos os maçons. Só que tinha um problema. Né? Quem era o imperador naquele tempo? Dom Pedro II. Nós já estamos aqui no século XVIII, século XIX. Quem era o principal maçom aqui? Era Dom Pedro II. Quando eles viram, amados, que o buraco era mais embaixo, né? Quando a Igreja Católica viu que o buraco era mais embaixo, aí ela fica ali, né? Dito pelo não dito, não sei o quê, e passou um pano ali e não falou mais em perseguir maçonaria. Mas os crentes, amados, eles perseguiram sim, né? Aliás, até hoje, no interior do Brasil, essa perseguição continua. Tem um pastor aqui, o pastor Hernandes, que ele me contou que aqui no Goiás, aqui próximo do Distrito Federal, ele foi abrir uma congregação quando se espantou que não chegou o padre lá, dizendo assim, escuta, o que é isso aí? Aí o pastor disse, olha, é uma igreja aqui, Assembleia de Deus, que a gente vai abrir. Não vai abrir coisa nenhuma aqui. Aqui é a Igreja Católica, aqui não tem negócio de protestante, de crente aqui não. Aqui é tudo católico. Aí o pastor falou assim, não senhor, eu vou abrir sim, porque o Brasil, ele é laico, ele é um país laico, e eu tenho o direito, na Constituição, me dá o direito de eu abrir, sim, uma congregação aqui. Então, amados, vocês imaginam que se até hoje, né, a Constituição nossa, desde 1988, está acontecendo isso ainda, vocês imaginam como foi naquele tempo. Então, amados, só pela graça de Deus mesmo, a igreja protestante, ela permaneceu, né, e aí é interessante, amados, que ela vai, principalmente depois ali de 1910, né, com a Assembleia de Deus aqui no Brasil, eu me lembro que no início dos anos 80, né, houve uma pesquisa chamada Pesquisa Gallup, acho que era do BGE, Gallup, não sei, uma coisa assim, que dizia o seguinte, que no Brasil, em qualquer lugar que você chegasse, né,
por menor que fosse assim aquele povoadozinho, duas instituições você encontrava lá, né? Era o Bradesco e uma igreja Assembleia de Deus. E de fato, amados, glória a Deus, né? O Senhor que começa a obra dele, ele termina. Então, assim, essa história eclesiástica que nós estudamos, amados, só veio corroborar que realmente o sangue, a luta, né? É a semente realmente que propaga o evangelho. Hoje nós temos assim uma relativa liberdade religiosa, mas não nos esqueçamos de que essa liberdade religiosa ela tem seus dias contados, né? A gente ainda vai sim encarar uma grande perseguição, mas assim como os primeiros apóstolos, amados, os primeiros ali de Estevão, né? Recordando aqui Estevão, né? Aqueles primeiros mártires ali, o próprio apóstolo Paulo, né? Depois os apologistas da igreja, os pais da igreja, que todos eles ali, amados, foram perseguidos, né? Foram mortos, mas não arredaram, nem em momento algum arredaram assim em relação à sua fé. Que assim também nós continuemos, amados, pregando a verdade de Cristo, sem arrogância, né? Sem prepotência, mas assim, amados, sem recuar 1 milímetro do Evangelho de Cristo e da verdade salvífica da salvação. Amém, meus amados? Que Deus abençoe, que Deus vos guarde no nome de Jesus. Eu agradeço a Deus.